final aqui do nosso tele, falar sobre os destaques, quem foi bem, quem decepcionou. E aí, vamos começar pelo óbvio, não? Ou quer começar pelo óbvio, Pedro? Você quer começar logo pela galera que deu a raiva ou você quer falar de quem conseguiu Rapaz, sobressair tem. nesse jogo? Porque também não foi tão fácil, né? Escolher os melhores. Assim. Que deu raiva e tem muita gente hoje, viu? Muita gente. Lógico que o lance do gol do empate envolve duas figuras marcantes, né? Patrick e Danilo. Danilo com a ressalva que não foi exigido em momento algum do jogo. E no momento em que foi exigido, falhou. Então, vai estar no bolo dos piores por conta disso. Daniel ficou muito abaixo hoje também. Acho que eu não poderia deixar de citar Daniel. Se o jogo tivesse terminado 1-0 Bahia, Daniel seria para mim o pior, tá? Tem muita gente, os laterais também, tanto o Matheus Bahia quanto o Marcinho, acho que não fizeram boas partidas. Marcinho, por exemplo, deixou muito espaço ali do lado dele na defesa. Diferentemente da partida passada, que ele até foi bem, mas hoje eu acho que ele esteve abaixo. Rezende, Patrick já citei, mas o próprio Rezende também, em alguns momentos, foi mal. Mas o pior para mim, por conta do lance decisivo, tipo, hoje eu vou dormir pensando no lance de Patrick, assim, sabe? Poderia pensar também em Danilo. Acho que são... Meu ranking é esse, Patrick, Daniel e Danilo. E com Patrick, assim, no topo, vou botar Danilo em segundo, Daniel em terceiro, mas poderia ser Daniel em segundo também. Acho que é isso. Eu assino 100%, tá? 100%. O pior, Patrick. O segundo, Danilo. E o terceiro, Daniel. Patrick, a partida como um todo dele foi ruim. E o erro dele foi muito decisivo. Muito decisivo. E isso coloca no topo do ranking. Como o Pedro falou, Danilo não foi exigido o jogo quase todo. Assim, curiosamente, o que ele foi exigido foram levantamentos na área que ele saiu e pegou, né? Mas o que fica marcado é o que ele saiu, não pega e o Bahia toma o gol de empate. E foi um erro assim muito, como é que posso dizer? Um erro chamativo, tá? Um erro grande, uma falha grande. Não foi algo pequeno, não. Acho que ele merece o segundo lugar. E Daniel, mais uma vez, acho que talvez seja o jogador que eu mais tenha colocado entre os piores. E o curioso é que é um jogador que eu gosto, tá? Daniel é um jogador que eu gosto. E talvez por eu gostar é que eu exija tanto dele, sabe? E eu acho que mais uma vez ele foi abaixo. O Bahia precisa de um Daniel mais ativo no jogo, mais presente, mais ousado nos passes, sabe? E hoje ele errou tudo. Tudo. Ele anda sendo usado na confusão, né? Sempre quando tem um clima esquenta, assim, hoje a bola que o jogador pediu um toque de mão, ele tava lá peitando. Tô sentindo Ele ele um pouco nervoso, assim, nos últimos jogos. tem sido ousado nas festas de Salvador também, mas tudo bem. Eu gostaria de estar no lugar dele. Esses três, para mim, Teria um foram os Lula piores. criticando você nesse exato momento. E o lado positivo, galera. E aí, Lula? Começa com você agora. Essa é a parte difícil, porque o difícil é encontrar os positivos, sabe? Em mais uma partida muito ruim do Bahia. Muito ruim. Eu vou colocar... Se fosse um tempo só, eu colocaria Jacaré entre os positivos. E colocaria Davó entre os positivos também, né? Por contra-ataques puxados que tá bem. O lance do gol, ok. Mas houve também outros lances que foram puxados corretamente, que não resultaram em finalização,
mas que eles conseguiram puxar. Mas assim, muito pouco. Acho que não é o suficiente para eu colocar como destaque, sabe? É muito pouco, muito pouco. O Bahia precisa oferecer mais, o Bahia precisa de mais. E foi muito pouco. Defensivamente, alguém assim, que até porque pela proposta do Bahia já quer se defender. Defensivamente, eu preciso dizer uma coisa: o miolo de zaga do Bahia foi bem. Tá? Era isso. Por O isso que miolo eu de zaga já do Bahia dei foi bem. um ensejo para você citar alguém de lá. O miolo de zaga do Bahia foi bem. Inclusive, muito por isso que o Londrina teve muita posse de bola, muito volume, mas não conseguiu criar grandes chances porque não conseguiu A penetrar a defesa área do Bahia. prevalecia. Isso. Né? Não houve penetração na área do Bahia porque a dupla de zaga do Bahia conseguiu impedir essa penetração na área. Bom ponto. Eu vou colocar entrevistar Gabriel Xavier, que injustamente vinha sendo banco, na minha opinião, né? Desde que quando o Bahia esteve jogando com, já falei aqui outras vezes, mas quero dizer mais uma vez, tá? Quando o Bahia esteve jogando com 3 zagueiros, eu achei ele assim um destaque quase que absoluto, né? E eu falei algumas vezes aqui que quando voltasse a jogar com 2, minha dupla de zaga seria Ignácio e Gabriel Xavier. Falei algumas vezes aqui isso, né? E curiosamente, quando voltou a serem 2 zagueiros, voltou Luiz Otávio. Quando o Luiz Otávio saiu, voltou Didi, que aí eu entendo menos ainda, um negócio surreal. Eu acho que essa dupla de zaga do Bahia tecnicamente foi bem hoje. E, assim, eu manteria. Não vejo motivo para Henderson mexer nesse miolo de zaga para a próxima partida, tá? Não vejo motivo. Bem lembrado, Minhoca. Esses 2 jogadores eu salvo. São os destaques do jogo de hoje. Eu salvo. Agora, do meio para frente, ninguém com a partida regular. Não. Lampejos no primeiro tempo da dupla de ataque e mais nada. Tá justo, tá justo. E você, Pedro? Você mantém as colocações, você faz novas inserções aí, qual é o seu pódio? Ou se há um pódio, né? Porque pode ser menos que isso. Eu acho que Gabriel Xavier, mais uma vez, fez uma partidaça hoje. Tipo, um zagueiro, assim, que todas as vezes que entrou, jogou acima da média. E eu coloco ele hoje como o melhor em campo. E eu tenho certeza que... Eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu suspeito que ele não vai jogar contra o Vasco, tá? Tipo, temos 11 dias aí até lá. Certamente Luiz Otávio já estará em condições. E certamente Luiz Otávio estará no time titular, ao lado de Ignácio. Gabriel Xavier, realmente, no momento que o Luiz Otávio deixa o time, Gabriel Xavier não ser a primeira opção é algo assim incompreensível. Eu concordo com o Lula também, eu acho que Gabriel Xavier tinha que ser titular, inclusive. Embora eu até compreenda a escolha por Luiz Otávio, um cara mais rodado, você ter ali um cara que já tem uma certa segurança na zaga, já tem mais experiência. Mas na falta de Luiz Otávio, aí não tem nenhuma explicação para a escolha de Didi, que até não fez partidas ruins, tá? Mas Gabriel Xavier tá jogando muito assim, velho. Tipo, um zagueirão, um zagueiraço que o Bahia achou. E eu acho que hoje ele fez uma partidaça que talvez tenha ficado ofuscado aí com esse empate no final. Mas para mim hoje ele é o melhor. Ignácio também, uma boa partida. E concordo com o Lula também em relação aos lampejos da dupla de ataque lá na frente, especialmente ali no período que foi do gol do Bahia até uns 5 minutos que o Bahia ensaiou alguns contra-ataques. Destacaria até mais Jacaré nesse período, tá? Davó, eu não posso crucificar ele fez o gol, mas ele errou no próprio lance do gol, né? Tipo, ele errou alguns lances. Então, exato. mesmo nesses momentos de lampejos, assim, a minha escolha seria por Jacaré.
se a gente tivesse que fazer um pódio, mas o restante do jogo, o Jacaré também foi muito abaixo, ele errou muito. Como é comum até, Jacaré é um jogador que tem alguns lampejos assim, mas ele também erra muito, ele participa muito e ele erra muito. Então eu vou ficar com um pódio de 2 aí. Gabriel Xavier como melhor em campo e Ignacio ali em segundo. O que explica, Pronto. Pedro, as escolhas de Henderson é aquele argumento que Roger usava aqui há alguns anos atrás, né? A hierarquia do elenco. É o que explica, por exemplo, André ter perdido a posição do nada. Né? E é Desempenhando o engraçado, suficiente e perdeu a posição. Tá? E Marcinho, que ganhou, até estreou bem, mas hoje foi mal. E eu duvido que André volte no próximo jogo. não vai voltar. Engraçado porque Henderson é um cara até que costumava utilizar jogadores na base. Eu lembro que ele lançou Ramírez assim, quando ninguém conhecia Ramírez, ele colocou o Ramírez como titular um jogo na Fonte Nova. E nesse ano ele está priorizando claramente jogadores mais rodados, mesmo com alguns jogadores mais novos, tendo fazendo boas partidas. A gente citou aqui na live passada que André não fez absolutamente nada para sair do time. Ressalta-se até que o Marcinho fez uma boa partida no último jogo e tal, mas não havia motivo aparente para o André ter saído do time. E Gabriel Xavier é a mesma situação. Eu queria fazer só mais um comentário antes da gente caminhar para o fim aqui. É que eu achei curioso durante a transmissão do Sport TV que o comentarista Alexandre Losetti criticou a formação da tabela, né? Do espaço de 11 jogos. Sim. 11 dias. De 11 dias entre um jogo e outro. E depois, em 11 dias, terem 4 jogos. Né? Ele criticou. E eu achei isso muito curioso, porque o responsável por essa escolha é a emissora que ele trabalha. É a própria emissora, exatamente. Exatamente. Eu queria detalhar isso. Na teoria, né, a data base era para ser um jogo no final de semana, e aí daria uma semana para ter a próxima rodada. Só que foi assim que a emissora quis preencher o horário da grade ali com o jogo, colocou o jogo do Bahia, então teria que reclamar com os próprios chefes. Aliás, para fechar, saiu até uma matéria do GE, uma fala do... Olha, curioso, a fala do Adilson Batista. Não sei se é porque estamos perto do Vasco. Ele reclamando por conta da arbitragem do jogo de hoje. Não tem nada nem a ver com o Bahia. Ou seja, para ele, a arbitragem de hoje prejudicou o Londrina por conta do Vasco, porque eles estão perto do Vasco. Então, surreal aí o que o Adilson Batista falou, mas, enfim, a reclamação dele.